Tarde, com o nosso segundo painel do período da tarde, cujo título é Poluição Ambiental e o Impacto da Saúde Global. Para isso, chamamos para compor a mesa o professor Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro, graduado e bacharelado em Biologia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Ciências Biológicas, área de concentração Biofísica Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Toxicologia Marinha pela Universidade de Quebec, pós-doutorado em Toxicologia Marinha pela Universidade de Quebec, pós-doutorado em Química Ambiental pela Universidade de Paris, pesquisador associado pela Universidade de Quebec, professor titular da Universidade Federal do Paraná, onde atua nas disciplinas de Biologia Celular, Toxicologia Celular e Biomonitoramento Ambiental em 3 programas de pós-graduação: Biologia Celular e Molecular, Ecologia e Conservação. Tem experiência nas áreas de Ecologia, com ênfase em Ecologia aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ecotoxicologia, biomarcadores de contaminação ambiental, biomonitoramento ambiental, diagnóstico ambiental e toxicologia ambiental. Chamamos também para compor esse painel a professora Márcia Adler, licenciada em Biologia pela Universidade de Gürten, Alemanha, Master of Science pela mesma universidade, investigadora associada do Museu de História Natural de Santa Cruz, Bolívia, investigadora do Laboratório de Ecologia Química da Universidade Maior e Real Pontifícia Universidade de São Francisco Xavier de Sucre, Bolívia, investigadora do projeto On Health Target e coordenadora regional do projeto Cap Wildlife Bolívia. Chamamos também para compor o presente painel a professora Alexandra Acro, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Ciências Biológicas, Biologia Celular pela Universidade Estadual de Maringá e pós-doutora pela Universidade de Amsterdã, professor do Departamento de Farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, com experiência de pesquisa nas áreas de farmacologia, com ênfase em metabolismo hepático, toxicologia e oncologia, linhas de pesquisa desenvolvidas nos laboratórios de farmacologia e metabolismo que coordena no UFR, bolsista por atividade em pesquisa do CNPq. Chamamos também para compor o presente painel o professor Júnior Ruiz Garcia, professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, diretor regional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e coordenador do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica. Chamamos também para compor o presente painel a professora Selma Aparecida Cubas, graduada em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutora em Engenharia Civil com ênfase em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia São Carlos, da Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Universidade Federal do Paraná, chefe suplente do Departamento de Hidráulica e Saneamento, e faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental. Passo a palavra, então, ao coordenador do presente painel, professor Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro.
Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma oportunidade única. Eu acho que esse evento tem essa característica de fazer, agregar e surgir da universidade de todos os atores nessas áreas, principalmente na área ambiental e nas outras áreas correlatas, mas nas áreas focando aí na questão de saúde humana e saúde ambiental, porque a gente começa a observar que durante todo o período em que a gente tem trabalhado nessa área, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de fazer essa interseção, né, com a área de saúde. E eu entendo que eu posso afirmar com segurança que o homem, como sendo o único ser vivo na crosta desse planeta, é o único capaz de alterar o meio ecológico. E isso a gente percebe de todas as discussões que a gente viu até agora, é basicamente um grande desequilíbrio ecológico que está nos levando a uma série de problemas e a gente tem que buscar as soluções em função dessa desigualdade que existe nesse processo todo. Então, essa mesa, poluição ambiental e impacto da saúde global, vem, eu acho assim, trazer e possibilitar uma oportunidade muito grande de discutir essas questões. Eu gostaria de, inicialmente, contextualizar e trazer algumas provocações para os meus colegas de mesa e para a plateia também, onde a gente começa a observar, inicialmente com esse slide, que, basicamente, nos últimos 8 anos de história da humanidade que se tem algum tipo de registro, né, nós estimamos que lá no início, há 10 mil anos atrás, haviam 4 milhões de pessoas povoando o planeta Terra. Né? Aproximadamente 8 mil anos depois, esse valor chegou em 190 milhões aproximadamente. Mas o que assusta é que nos 2 últimos anos, né, nós saímos de 190 milhões e nós chegamos hoje em quase 8 milhões e a projeção bilhões, na verdade, né, saindo de 190 milhões e chegamos em quase 8 bilhões de pessoas habitando o planeta, e a projeção para 2100 é que a gente chegue em 11 bilhões de pessoas. Bom, apesar de haver uma taxa, né, a taxa de crescimento da população, ela tenha diminuído a partir da década de 50, a gente percebe que a população do planeta continua, né, subindo e aumentando. Bom, isso tem consequências, né? E aí a gente tem aqui o primeiro paradigma, que eu chamo de paradigma da modernidade. Por quê? Toda essa reunião de pessoas sobre o planeta significa uma série de demandas. E essas demandas que essas pessoas, que a população humana exerce sobre o planeta, as pressões que ela exerce em função de buscar qualidade de vida, alimento, saúde, mas isso se contradiz com a sustentabilidade. Vai chegar um momento em que, se nós não adotarmos políticas adequadas, não vamos ter sustentabilidade para todos esses eventos que nós provocamos. Então existe uma grande diferença entre a velocidade do desenvolvimento da sociedade na busca por essas questões todas e a condição do ambiente, a capacidade do ambiente de suportar essas pressões. Então, enquanto nós desenvolvemos muito rapidamente, o ambiente não consegue, por ele mesmo, suportar essas pressões, e aí surgem, então, todos esses aspectos de desigualdade, de desequilíbrio nos ecossistemas. Bom, existe uma questão que é invisível nesse processo todo, são os micropoluentes, são aquelas moléculas que nós não enxergamos, mas que elas fazem parte do nosso dia a dia. Hoje, nessa sala, nós muito provavelmente estamos exalando aqui uma série de substâncias e ingerindo outras, como, por exemplo, algumas substâncias utilizadas em têxteis, de uma forma geral. Provavelmente vocês estão sentados em cadeiras que têm uma série de polibromados, que são moléculas retardantes de chama. Então, essas moléculas são lançadas na poeira, são lançadas no ar, e nós estamos ingerindo essas moléculas cotidianamente e não existe ainda uma regulação, porque elas são moléculas emergentes, digamos assim. Então, se a gente for pensar que todos esses micropoluentes estão fazendo parte do nosso ciclo de vida, né, e a gente não consegue enxergá-los, a gente vai perceber que eles vão fazendo parte de uma série de respostas biológicas, respostas celulares, que muitas delas se concretizam com o
incapacidades genéticas, doenças e etc. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, que tem sido muito falado os microplásticos, né? Então, o plástico a gente consegue visualizar quando ele está dessa forma, mas quando ele está na forma de micromoléculas, de nanomoléculas, a gente já não visualiza mais. Mas o que assusta é que estudos recentes mostram, por exemplo, esse estudo aqui, mostra que nós já encontramos esses nanoplásticos no fígado de seres humanos e eles estão relacionados com cirrose hepática. Então, essa já é uma evidência muito forte de que esses micropoluentes podem estar associados a uma série de consequências para a saúde. Esses micropoluentes, se eles fossem lançados no seu ambiente de origem e ficasse ali, talvez o problema fosse mais fácil de resolver. Mas não. Eles são lançados nos ambientes e eles circulam por todo o planeta. Porque nós temos o que nós chamamos de circulação atmosférica e circulação oceânica, que faz com que essas moléculas, principalmente as mais persistentes, que não são degradadas facilmente, elas circulem por todo o planeta. Isso talvez explique por que nós encontramos polibifenis clorados que são utilizados em circuitos eletrônicos, em transformadores de energia elétrica, em ovos de pinguim fantástico que não eclodem, que não se desenvolvem. Talvez explique também por que nós encontramos glifosato, que é um herbicida mundialmente utilizado em larga escala na cultura de ursos polares. Nenhuma dessas atividades que usa essas moléculas se apresentam nessas regiões. Então, essas moléculas estão chegando em regiões extremamente distantes do planeta, e isso mostra que a circulação global, tanto atmosférica quanto oceânica, está fazendo o papel de distribuí-los ao longo do planeta. Bom, e qual é o risco para as populações humanas? Esse dado aqui eu tirei de 5 anos atrás. A gente pode observar, das 287 substâncias químicas detectadas no cordão umbilical e no sangue, 180 causam câncer em animais e humanos, 217 são neurotóxicas e 208 são teratogênicas. Então, acho que a gente não precisa nem falar muito sobre isso. Bom, eu acredito que nós estamos falando aqui com um público com bastante experiência na área clínica, na área de saúde, prevenção, etc. Esse slide mostra para nós a importância do leite materno no desenvolvimento do recém-nascido. Todas essas características aqui são essenciais para a saúde do recém-nascido. E as campanhas de amamente o máximo que você puder, você vai contribuir para uma boa saúde do recém-nascido. Pois bem, essas aqui são as substâncias que nós encontramos hoje no leite materno. Então nós temos uma grande quantidade de substâncias de todo tipo, pesticidas, organoclorados, os polibromatos que eu citei anteriormente, metais tóxicos, os fenóis. Nós temos uma série de substâncias que são encontradas no leite materno. Tá? Aqui você tem uma escala nos Estados Unidos mostrando ao longo dos anos a concentração dessas moléculas no leite materno. Eu gosto de falar desse livro. É um livro que você não vai encontrar nas livrarias mais, infelizmente, mas você pode baixá-lo em PDF na internet. Ele é O Futuro Roubado. É uma história científica, uma história, não é história de ficção científica, não, uma história científica, que mostra exatamente o caminho da humanidade se nós não fizermos alguma coisa. Porque a questão hormonal, que é afetada de forma extremamente importante pela maioria dessas substâncias que já se encontram no leite materno e lá no cordão umbilical, constitui o fator talvez mais importante para a gente compreender isso que eu estou falando desse livro. Fica a dica, eu acho que vale a pena a leitura. Bom, se a gente for olhar para esse slide, a gente vai perceber que durante o nosso desenvolvimento intrauterino, nós estamos expostos por essas moléculas que eu citei anteriormente. Depois que você nasce, vai ficar livre do problema. Não, aí vem o leite materno, você continua exposto. Quando você vai na infância, tem uma série de substâncias. Tem substâncias, bisfenol A, por exemplo, que é uma molécula que é utilizada no plástico, para deixar o plástico maleável. Ele estava presente, por exemplo, em mamadeiras, bípedes,
de mamadeira, bico de criança, utilizados pelas crianças, mas isso, infelizmente, foi banido. O bisphenol A não é mais, ele não pode ser utilizado, mas ele está em outros plásticos, está em resinas, a indústria está usando, ele está caindo no ambiente, ele está se primodificando a cadeia trófica, de alguma forma ele está chegando à população humana. Na juventude, a mesma coisa, você vai ser exposto, e na fase adulta da mesma forma. Então, não tem para onde ir se nós vivemos no planeta Terra. Você está exposto em algum momento do seu ciclo de vida, se não em todo ele. Talvez aqui um pouco de cuidado, talvez, da mãe, em cuidar da alimentação, ela consiga não interferir tanto nesse sentido. Bom, mais recentemente, nós começamos a produzir uma linha de pesquisa no nosso grupo, que tem uma história longa que daí não palestra, mas eu vou resumir em 2 artigos. Tá? Então, existe uma série de trabalhos, uma série de artigos da literatura que mostram o efeito das substâncias que eu citei anteriormente, que podem ser carcinogênicas ou podem ter um potencial carcinogênico. Isso aí é bem conhecido, mas ninguém ainda havia estudado se essas substâncias seriam capazes de interferir com o fenótipo das células tumorais, interferindo com o tratamento da doença do câncer. E foi aí que nós começamos a trabalhar. Então nós temos 2 artigos recentes, em 2 revistas, que são revistas de alto impacto na área ambiental, onde traduz que os referis e os editores foram sensíveis a essa abordagem, que é uma abordagem totalmente protagonista do nosso grupo. Não há precedentes na literatura desse tipo de abordagem na área ambiental. Então, o que nós observamos? Que essa substância aqui, o BDE-209, que é um polibromato retardante de chama, e a dioxina, que é uma outra molécula lipofílica que está no ambiente por uma série de motivos, elas são capazes de alterar o fenótipo de células do melanoma mamulino ao ponto de tornar essas células mais agressivas. São células que, quando inoculadas no camundongo, elas têm um comportamento muito mais próximo daquelas células que têm uma atividade muito mais agressiva. Então, a gente observou, nesse trabalho in vitro, primeiramente, que essas moléculas eram capazes de mudar o fenótipo de células tumorais, tornando-as mais agressivas do ponto de vista metastático. Quando a gente foi para o estudo in vivo, a gente percebeu que, de fato, isso se confirmava. Nós, nesse caso aqui, nesse trabalho, nós fizemos a exposição dos animais à substância tóxica e vimos depois o papel daquelas células naquele ambiente transformado pela substância química, e nós vimos que o espraiamento das células para outros tecidos era muito diferente, muito mais acentuado do que dos grupos controle, onde os animais não eram tratados. E hoje nós temos uma tese finalizando, onde ao invés de tratar o animal, nós tratamos a célula, como fizemos aqui anteriormente, no estudo in vitro, e inoculamos no animal essa célula com um fenótipo já conhecidamente modificado, e ele tem um comportamento muito similar àquelas quando a gente trabalhou com a exposição dos animais. Então, de qualquer forma, essas células elas têm um comportamento diferenciado na presença dessas substâncias. Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para os poluentes orgânicos persistentes. Como o nome vai dizendo, vocês vão observar, os poluentes orgânicos persistentes, eles têm esse nome porque eles permeiam no ambiente natural por longos anos. Você tem substâncias aí que ficam de 100 a 200 anos sem serem alteradas, e sem perder a sua capacidade de absorção pelos organismos vivos. Por quê? Porque todas elas são lipofílicas. E como elas são lipofílicas, elas entram na cadeia alimentar e elas vão se biomagnificando ao longo dos níveis tróficos, atingindo os animais que estão no topo da cadeia alimentar, com uma concentração muito maior do que aqueles indivíduos que estão na base da cadeia alimentar, inclusive as populações humanas. Bom, dito isso, então a gente passa aos trabalhos da mesa. Então a nossa mesa ela tem o título A Poluição Ambiental e Impacto na Saúde Global, e a questão norteadora que a gente tirou aqui foi um pouquinho diferente daquela questão que todos tiraram. Nós
gostaríamos de deixar aqui para discussão qual seria o papel do ambiente na saúde global. Diferente, claro que por trás de tudo isso, eu encaro que aquela pergunta norteadora na graduação, na pesquisa, na extensão, etc. é importante, mas eu encontro isso aí mais um mecanismo de como a gente entender essa questão na universidade. A nossa mesa, então, ela é composta pelo Dr. Carlos Fernando Pinto, Dr. Alexandre Aca, Dr. Júnior Ruiz Garcia, Doutora Selma Aparecida Cubas, desculpe, e comigo como mediador. Então, podemos, nessa ordem, então, começar com o Dr. Carlos Fernando Pinto. Desculpa, houve uma troca. O Márcio, desculpe. Oi? Porque eu conversei com o Carlos aqui de manhã e ele estava confirmado, desculpe mais. Desatenção minha, mas eu preparei o slide ontem, então, desculpa. Então, por favor, começamos então com o Márcio. Obrigado. Las abejas en el Gijón pertenecen al grupo Meliponini. Las abejas en el Gijón pertenecen al grupo Meliponini, por eso la cría de estas abejas se denomina meliponicultura. Son abejas sociales, quiere decir que viven en colonias muy grandes, son muy numerosas y como utilizan las plantas para su alimentación, el polen como fuente de proteína y el néctar como fuente de energía, visitan muchas plantas y son responsables de la polinización de una gran parte de los árboles de todos los bosques de las zonas tropicales y subtropicales y más o menos un 70% de la polinización de los cultivos. Entonces son muy importantes igual para la parte de la seguridad alimentaria. Y también producen miel, lo que hace que sean muy importantes en la parte cultural. Hay registros muy antiguos precolombinos de los mayas, por ejemplo, que ya criaban estas abejas y las usaban como parte de su cultura y de la religión. En el caso de Bolivia igual hay registros de comunidades que no criaban las abejas, pero sí colectaban la miel, porque era una de las únicas fuentes de dulce que tenían, de azúcar. Y hoy en día que se cría a las abejas en una forma racional, con cajitas,
son parte también de la economía de muchos pueblos indígenas, especialmente pueblos rurales en Bolivia y en muchas otras partes de Sudamérica. Nosotros trabajamos en el bosque boliviano tucumano, en el sur, en Chuquisaca, que está al sur de Bolivia, en la comunidad de Ticucha. Trabajamos especialmente en 3 meliponarios que le pertenecen a algunas mujeres productoras que son afiliadas a la Fundación Pasos. Es una fundación que las ha estado entrenando por casi 2 años en meliponicultura, en la cría de estas abejas. Y ellas crían 4 diferentes especies, principalmente la abeja Tetragonista angustula, que se conoce localmente como señorita, aquí si no me equivoco la conocen como yataí, 2 especies de escaptotrigonas, que las conocen como negros, que son pretina, y Melipona rufibentris, que la conocen como canjerito, que no se la cría tanto porque es una abeja más delicada, aunque produce más miel. Bueno, el proyecto es un proyecto multidisciplinario que aborda muchos aspectos. El centro son las abejas y cómo estas abejas tienen una influencia en la salud ambiental, en la salud humana, en la calidad de la vida de muchas personas que trabajan con ellas, en su capital social. Se hizo igual una investigación histórica. Yo me voy a enfocar más en la parte relacionada al conocimiento tradicional de la miel de las abejas, que han sido unos proyectos que fueron la base de la tesis de grado de estudiantes en la universidad. Bueno, primero vimos los usos y costumbres de las señoras productoras en el manejo de las abejas sin aguijón en esta región. Este estudio fue muy importante porque casi no hay trabajos realizados en la zona, se conoce muy poco de las abejas y del conocimiento que tienen las personas de estas abejas. Entonces, mediante encuestas, vimos que hay 12 especies de abejas en la región y las señoras pudieron darnos 14 nombres locales. Eso quiere decir que probablemente hay más especies. Es una región entonces muy diversa. Calculamos un índice de importancia cultural relativa para ver cuáles son las especies que son culturalmente más importantes para las señoras productoras, y la más importante fue la señorita, la yataí. Y como es una región que hay personas con diferentes, que vienen de diferentes etnias, vimos si hay alguna influencia en el origen de las personas o en la edad, y descubrimos que no hay ninguna diferencia significante en cuanto a su conocimiento tradicional en las abejas. Eso puede ser por la influencia de la fundación que las ayuda con la meliponicultura, ya que les da clases y bueno, ayuda como homogeneizar el conocimiento. Esta intervención también tiene una influencia muy positiva, ya que hace que la cría de las abejas sea más sustentable, que las señoras promueve que las señoras hagan técnicas más avanzadas como divisiones o alimentación suplementaria, ayudando a la supervivencia y al buen manejo de las abejas. Bueno, en esta investigación hicimos una encuesta con 90 preguntas, es un poco extenso, entonces bueno, ya publicamos un artículo al respecto, entonces si están interesados les invito a que lo vean para poder ver un poco más sobre los diferentes aspectos culturales que tienen estas abejas en la región. Otro de los proyectos que llevamos a cabo es sobre las actividades antimicrobianas de la miel, en este caso solo de yataí, y de sus acciones de su asociación a microorganismos. Se probó que la miel tiene propiedades antimicrobianas con 3 cepas diferentes de Staphylococcus, de Pseudomonas y con Escherichia coli. Tanto la miel cruda como la miel esterilizada previamente. Entonces, como ya se mencionó antes, es una miel que tiene propiedades antimicrobianas y es importante para la medicina tradicional de la región. Continuamos con el estudio de las mieles, en este caso de 3 diferentes abejas, yataí y las 2 abejas negras.
la caracterización melisopalinológica. Eso quiere decir que estudiamos el polen que está dentro de la miel de las abejas. Y en los tres casos, el resultado fue que la miel es monofloral. Eso quiere decir que más del 70% del polen en la miel pertenece a una sola familia botánica, en este caso las Apocynaceae, que es este polen, que es algo extraño porque normalmente la miel de estas abejas es multifloral, quiere decir que tienen muchos pólenes porque son abejas que visitan muchas flores. Entonces puede ser que por la época la miel de todas las abejas era monofloral. En cuanto a la abundancia del polen, igual había una diferencia significante entre la cantidad de polen de Yataí y una de las abejas negras, esta Cotyledona bepilis. Y fue interesante ver las cualidades fisicoquímicas de las mieles, porque se mostró que la miel era una miel de muy buena calidad, pero si se ven las regulaciones de Bolivia, las regulaciones que hay de la normativa sobre la miel, que es esta la que está con azul, la mayoría, o bueno, muchas de las características, de las cualidades de la miel no entran en los parámetros exigidos por la norma boliviana. Esto es porque la norma está dirigida a la abeja africanizada, melífera, y no toman en cuenta las abejas locales. Comparamos con otras normas, como hay normas de Brasil, de Bahía y de São Paulo, y de Argentina, y muchas sí coinciden, pero algunas se salen un poco de la norma, que es cuando se muestra la importancia que hay de tener una legislación específica para estas abejas. Y bueno, pese a que se salen de estos parámetros, los resultados de los parámetros nos indican que es una miel de muy buena calidad, muy pura y muy nutritiva. Y el último trabajo fue acerca de la evolución en la preferencia en el forrajeo del polen de las abejas en el Gijón. Este gráfico muestra la abundancia de flores que hay en los alrededores de los meliponarios de la zona. Entonces, estas son las plantas que fueron más abundantes. Se hizo una colecta de toda la región, y estas las menos abundantes. También se analizó la cantidad de polen que tenían todas las plantas de la región, y vimos que estas dos son las que tienen mayor oferta de polen. Y como queríamos ver si las abejas están interesadas en la calidad proteica del polen, igual hicimos un análisis de cuáles son los pólenes con mayor contenido proteico, y son estas dos especies. Luego se vio el polen que las abejas colectan y que tienen dentro de sus cajitas, dentro de las colmenas. Y el polen más abundante fue de una de estas especies de Capsicum, de una especie de ají, que no es ni la más abundante ni la que tiene más oferta de polen, pero es la que tiene un mayor contenido proteico. Este va a ser uno de los primeros trabajos en el que se demuestra que las abejas prefieren la calidad antes que la cantidad. Y bueno, para finalizar el proyecto, para hacer una devolución a las comunidades con las que trabajamos, se hizo un taller en el que les presentamos los resultados de un modo que fuera entendible y que ellas puedan utilizar a su favor para saber cómo poder utilizar la miel, cómo poder comercializarla, y para ayudarlas en la comercialización. Justamente también se hizo una transformación de la miel, se hicieron jabones, bálsamos labiales, cremas curativas, ya teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas que habíamos determinado de la miel. Entonces, bueno, en conclusión, vemos que las abejas son sumamente importantes para el medio ambiente, para la conservación de los bosques, de los cultivos, la seguridad alimentaria en este sentido. Tienen una importancia cultural muy importante. Es ahora además una fuente de ingreso, que es una fuente de ingreso sustentable, porque para que las abejas produzcan mucha miel y buena miel necesitan haber bosques, y necesitan ser bosques bien mantenidos. Bueno, la miel es una miel de muy buena calidad, lo que ayuda igual a la nutrición y a la medicina tradicional de las personas. Y bueno, como digo, la medicina tradicional no se han hecho, o sea, falta tal vez hacer pruebas para que esté
certificada, digamos, como medicina a nivel farmacéutico, pero se la utiliza mucho y ha dado, es muy importante a nivel local. Sin embargo, por más maravillosas que parezcan estas abejas, tienen muchas amenazas, empezando por la deforestación, por el cambio de uso de suelo, especialmente para los cultivos. Eso hace que haya menos árboles, menos lugares donde puedan anidar. La oferta floral es más pobre, entonces la calidad de la miel baja. Esto obviamente influye en la nutrición de las personas que utilizan esta miel como parte de su dieta. Y los agroquímicos que se utilizan en los lugares donde hay cultivos cerca de las abejas. Como acabo de mencionar, hay agroquímicos que se esparcen en el suelo, en el agua. En este caso se quedan en las flores, en el polen, son colectados por las abejas. Muchas abejas pueden morir a causa de estos agroquímicos, pueden contaminar la miel y así directamente igual contaminar a las personas que la están consumiendo. Entonces termina siendo igual un riesgo para la salud humana. Esto es algo que esta traza de los agroquímicos desde los cultivos hasta los humanos todavía no está muy bien estudiado. Es algo que queremos hacer, es un proyecto el proyecto que tenemos y que bueno, que podamos, espero que pronto podamos hacerlo para mostrar la importancia de tener un ecosistema, o sea, la importancia de un ecosistema sano para también que influya a la salud humana. Bueno, eso sería todo. Boa tarde. Gostaria de agradecer a missão Isadora por fazer parte dessa mesa, dessa discussão. No nosso laboratório, o Laboratório de Metabolismo, no Departamento de Farmacologia, nós trabalhamos com alguns modelos de neoplasias, especialmente de tumor de mama, mas eu não trouxe nenhum dado do nosso laboratório. Eu resolvi fazer uma abordagem um pouquinho diferente, pensando em contaminantes ambientais, uma abordagem interespecífica. Bom, por que interespecífica? Porque eu resolvi trazer alguns dados a respeito de câncer de mama em mulheres e também em cães, especificamente em cadelas, já que existe uma correlação, hoje vai ver, entre essas duas espécies, especialmente nessa doença. Bom, alguns estudos correlacionam exatamente o câncer de mama em cadelas com o câncer de mama em mulheres. Por quê? Porque essas duas espécies convivem em um ambiente parecido e tanto humanos transgênicos como um modelo para estudo da expressão da importância para se trabalhar ou seja, o conhecimento geral de uma espécie de outras espécies, seja na saúde, seja nas formas, então, alguns dados que falamos de uma maneira mais não conseguiram responder mais esgotos, que é sempre de morte, agora o câncer de mama é diagnosticado, responde
Bom, se tem essa relação das três bom, tem a explicação demonstrar a relação entre os dados da China, da Espanha. Bom, o primeiro estudo aqui da China fez uma demonstração entre áreas próximas às pesquisas e colaborações dos governantes. Bom, o primeiro estudo aqui da China fez uma análise de exposição de áreas próximas às pesquisas e justamente uma colaboração dos governantes com os casos mais comuns. Está mais associado com isso, a exposição nas áreas muito próximas, tudo parecido com as estranhas, associadas a um risco, a um encargo financeiro, e mostraram basicamente as coisas. Aqui, essas áreas são estudos parecidos foram feitos na Espanha e no México, e mostraram que casos a probabilidade de morrer é maior naquelas pessoas, especialmente naquelas mulheres, que vivem no raio entre 3 metros e 60 bebidas que utilizam metais. Então, viver próximo dessas fábricas, em raio de 3 quilômetros, aumenta a chance de se morrer. E o último estudo da Dinamarca, um estudo um pouco mais antigo, fez aqui a análise de concentração de vários poluentes ambientais no solo de mulheres com câncer de mama, e conseguiram fazer uma relação entre a concentração sérica do pesticida, a GMO, que foi mais associado com o risco de câncer de mama, demonstrando que a exposição de mulheres a contaminantes ambientais, especialmente aos estrogênios, pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, os contaminantes ambientais nas mulheres, de certa maneira, é uma relação difícil de fazer, mas de certa maneira já se tem vários estudos mostrando essa relação. E no Brasil, como que isso está? Anteriormente, a Angélica comentou o estudo da cloroquina, da cloroquina da UNESP, e aí o mesmo estudo da Casa de Eleições, mapeando esse problema no Brasil. Especialmente no Paraná. O estudo foi focado no Paraná. O Paraná, que é o quarto estado do Brasil em consumo de pesticidas, tem mais de 63 mil toneladas de pesticidas usados anualmente. Esse estudo vai mapear a água, água potável, e queremos conseguir encontrar uma quantidade enorme de pesticidas na água potável, praticamente todas as cidades do Paraná. Pesticidas mais antigos, como o aldim, o alguns já não são mais permitidos. E ainda assim, são legalmente permitidos, como gione, fosfato, minério, entre outros. Isso mostrou também que 97% dos municípios paranaenses apresentaram na soma de todos os pesticidas utilizados em níveis muito acima do combinado ou permitido pela União Europeia, que é menos 0,5 ppb, para opinião. E a média do Paraná é 190. Então, assim, uma quantidade absolutamente maior do que aquela permitida em outras legislações. Bom, e no segundo estudo, esse mesmo grupo, eles não conseguiram fazer esse mesmo estudo. Eles conseguiram passar por casos de câncer em mulheres no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Eles conseguiram passar quais dos contaminantes
governança, demais e mercados estão mais relacionados com a ocorrência do câncer de mama no período. E aqui, de novo, e de formato, a questão nessa linha azul e escura, né, de ter uma correlação mais excessiva, existe, né? Especialmente aqui, câncer de mama bastante associado com esses dois componentes, né? Então, os casos atribuíveis ao glifosato e ao dilon apresentam uma forte relação com o total de casos de câncer de mama no período, bem como, especialmente, os casos de câncer de mama. Então, a gente não tem provavelmente a presença dos componentes na água potável relacionada com câncer de mama. Bom, e como fica isso na outra espécie que eu falei, né, nos cães, especialmente nas fêmeas, né? Tem dois estudos aqui, o estudo da Indra, que tentou fazer análise também de vários pesticidas aqui, alguém deu ele, de outros, e o Camilo, o Sr. Marcelo comentou na mesa de outro. Vou pegar aqui os últimos dados que mostraram a presença desses componentes em tecido mamário de cadelas com câncer de mama e sem câncer de mama. Assim, não tem câncer de tecido saudável, a presença dos componentes aqui é basicamente zero. Tem só dois contados, mas a maior parte não tem contato. Ao passo que, nas fêmeas que tiveram câncer de mama, praticamente todos os tecidos são encontrados no tecido mamário. Então, já indicando uma possível relação também dos pesticidas com essa espécie. E no Brasil, também tem estudos parecidos, um estudo mais antigo, em 2010, que fez uma análise também em cadelas com câncer de mama e conseguiu identificar vários peritoides localizados no tecido adiposo adjacente ao mama. Em cadelas, né? Então, esses permitina, beta-permitina, vários foram encontrados no tecido de câncer de mama ou tecido adjacente. Então, novamente, mostrando uma possível correlação dos contaminantes ambientais com a ocorrência dessa abrasão. Então, para a gente fechar esse conceito de saúde única, esse caso, os cães, especialmente as fêmeas, as cadelas, elas podem ser usadas como uma sentinela para o câncer de mama humana, uma correlação entre as espécies, considerada pela doença. Claro que há a necessidade de entender muito o impacto da exposição crônica de pesticidas, tanto nas pessoas quanto nos animais, e a importância também de criar políticas públicas para proteger as diferentes espécies, esses contaminantes ambientais, para evitar de receber várias doenças, entre elas o câncer de mama, com esses casos nossos. E eu acho que nesse sentido, nas nossas discussões aqui, podem apontar para algum caminho, tentar criar uma política pública de proteção ambiental e geral, para pessoas e animais. Isso é a proteção, Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam escutando bem, seja o microfone um desafio, primeiramente, gostaria de destacar que é um desafio, até por isso decidi não preparar uma apresentação. Vocês sabem, eu sou economista, mas na verdade eu sou economista diferenciado. Eu sou um economista ecológico. Às vezes, vocês nunca têm ouvido falar que existem economistas ecológicos. O que caracteriza um economista ecológico? Nós olhamos qualquer problema com uma ótica multidisciplinar, com um pensamento complexo, ou seja, nós não olhamos da maneira muito mais reducionista, monodisciplinar. No nosso tempo, infelizmente eu não posso prolongar a questão da economia ecológica, mas eu queria trazer essa questão da economia ecológica porque, associada à pergunta que o professor fez, o impacto do meio ambiente na saúde global
E estendendo, né, para o próprio objetivo do evento, na verdade, o que nós precisamos é justamente de abordagens pluridisciplinares, não só na pesquisa, mas no ensino. Veja, eu como economista, estou num evento de saúde, com profissionais da área de saúde. Alguns dos termos, claro que não todos, eu compreendi, os outros são estranhos. E como que nós vamos enfrentar problemas complexos, multidisciplinares, se nós não conseguimos nem conversar entre nós? Se nossos profissionais que estão saindo para o mercado não conseguem conversar entre si, fica difícil. E aí que entra a própria resposta para a pergunta do professor Ciro. É uma resposta complexa. Não adianta eu chegar aqui e falar a resposta da economia ou a resposta da economia ecológica. Nós precisamos de uma resposta que abarca a complexidade. Começa com a própria questão de ambiente. Que ambiente estamos falando? O ambiente natural? O ambiente modificado? Modificado de que forma? Urbano? Agrícola? E assim por diante. A própria saúde. Que saúde estamos falando? Por exemplo, da perspectiva de um economista, na verdade, o impacto do meio ambiente na saúde, global, local, nacional, ele acaba tendo um impacto ambíguo. Alguém aqui, vocês são da área de saúde, mas não tem obrigação de saber. Mas vocês imaginam quanto que o Brasil, público e privado, gasta com saúde por ano, em média? Alguém juntaria o valor aí? Mais de 700 bilhões de reais. É o equivalente, na média, a 10% do PIB. Vocês viram ontem, pelo menos escutaram, no rádio, no jornal, que o presidente do Banco Central decidiu manter a taxa de juros, que é 75%, e aí foi aquela furadeira. Por quê? Porque isso afeta o crescimento do PIB. O que foi o resultado do PIB? Veja o seguinte, se nós promovermos uma melhoria da qualidade ambiental, eu preciso falar dos impactos, porque vocês sabem bem melhor do que eu, os estudos já mostrados que sinalizam, vocês sabem das estimativas da OMS, só de mortes precoces por poluição atmosférica, 5, 6, 7 milhões de pessoas morrendo por ano. Só isso já seria um motivo mais do que suficiente para nós não apenas reduzirmos as emissões, mas como, na verdade, o necessário, nós precisamos de emissões líquidas negativas, ou seja, captura. E nós nem estamos discutindo emissões líquidas negativas. Então, veja, nem morte de bilhões de pessoas sensibiliza a sociedade em mudar seu padrão de consumo e seu padrão de produção. Voltando ao PIB. Se nós promovêssemos uma melhoria da qualidade ambiental, e obviamente a melhoria da qualidade de vida em prol da saúde humana, e podemos estender na humana, vamos supor que nós reduzíssemos em metade esse gasto de saúde pública. Do ponto de vista convencional da economia, eu falo de toda a economia, porque isso reflete na vida de vocês. Eu convido vocês a refletir o impacto que a economia e pior, que a teoria econômica utilizada para orientar as decisões econômicas afeta a nossa vida. Então, se nós reduzirmos os gastos com saúde pública decorrente de uma melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida em prol da saúde, nós geraríamos uma crise. Porque se você reduz o gasto, você reduz a necessidade da oferta de serviços de saúde, pública e privada. E veja que contradição. Do outro lado, o que eu falo para o Guilherme? Nesse caso, o gasto, a saúde pública e privada está contribuindo para a geração de emprego, produto e renda. Só que do outro lado, a perda de qualidade ambiental e a perda de qualidade da saúde humana, ela afeta a produção econômica e, para além do economista ecológico, nós não olhamos apenas a produção econômica, nós olhamos a nossa condição de vida humana. Como que afeta? Por exemplo, nós temos doença, a pandemia, deveria ter sido uma boa lição, mas não foi. Nós não podemos trabalhar. Não podíamos dar aula, ficamos quantos meses fechados?
não afetou a política da economia negativamente, então percebam que, de um lado, a perda de qualidade ambiental contribui para a geração de emprego e renda, do outro lado, contribui para a perda de produto em decorrência da perda de saúde. Então, o que nós precisamos? Precisamos de uma abordagem mais integral e não só isso, precisamos urgentemente de incluir em nossas pesquisas, em nossas classes, né, nossas aulas, questões éticas, morais, para nós repensarmos as prioridades. Num momento desse, em que nós temos milhões de pessoas morrendo por questões de saúde, principalmente saúde pública, né, que é aquela questão coletiva, hoje pela manhã, é a questão da TI. Nós temos milhões de pessoas morrendo sem acesso à alimentação adequada, ou seja, morrendo de fome, literalmente. E qual é a resposta convencional da economia? Mais crescimento econômico. Qual é a resposta para todos os problemas, por exemplo, de saúde pública, ou principalmente saúde pública? Falta de orçamento, se fosse um problema de falta de dinheiro. Qual é a desculpa para não adotarmos as medidas de mitigação e adaptação climática? Falta de dinheiro. Na verdade, o dinheiro não tem valor. A pandemia deveria ter ensinado isso. Eu já falava disso para os meus alunos desde as primeiras aulas lá em 2009. Vai chegar um momento em que nós teremos pessoas capacitadas, nós teremos toda a infraestrutura necessária para gerar produção, mas nós não vamos fazer produto. O que a pandemia fez? Eu tinha pessoas, eu tinha fábricas, eu tinha lojas, eu tinha universidades, mas nós não podíamos produzir nada. E se nós não produzimos nada, de que adianta ter moeda? De que adianta ter dinheiro em carteira? Você chega no posto, não tem gasolina. Você chega no supermercado, não tem alimento. De que adianta? O que importa, na verdade, é o que nós chamamos de economia real. E, na verdade, nós criamos o sistema econômico não para gerar emprego, não para gerar produto, não para gerar trabalho. Como nós gostamos de glorificar, né, o positivismo na academia, né? Produzir em anos 50 artigos, se fosse, né, muito bonito. Nós criamos a economia para nós resolvermos um problema básico, garantir a nossa sobrevivência. Porque parece que esquecemos que nós somos seres biológicos, que nós necessitamos alimento, água, qualidade do ar, qualidade ambiental, noites boas de sono, tranquilidade, convivência em sociedade, convivência no sentido de conviver, de criar os seus filhos, de cultivar essas amizades. Tudo isso foi esquecido. Então, o que eu proponho, né, de reflexão é que nós precisamos resgatar esse objetivo para o qual existe a sociedade, para o qual existem as pessoas. Viver a vida. E para viver a vida, nós estamos no mínimo, garantindo os meios de sobrevivência. Não é subsistência, é sobrevivência. Se nós estamos vivos e resolvidos a questão do problema básico, ou seja, se eu tenho garantia desses meios de sobrevivência, literalmente eu posso exercer minha liberdade. Veja, por que nós estamos aqui, nesse momento? Porque nós, pelo menos aqui, os nossos meios de sobrevivência estão garantidos. Por isso nós podemos nos dar ao luxo de participar de um evento como esse, de assistir classes, de participar de outros congressos, de participar, de exercer a nossa cidadania na esfera pública. Enquanto aqueles que não têm a garantia da sobrevivência estão fazendo o que é lógico. Estão correndo atrás para a gente. Por que nós não buscamos universalizar e retirar de todo o nosso padrão de produção e consumo aquilo que não é essencial, os chamados bens posicionais, né, os bens do universo? E na verdade são esses bens que estão a origem de todos esses problemas. Só para encerrar, eu convido a vocês, né, em outro momento, hoje,
seguinte reflexão. Ele tem que listar os principais itens da sua cesta de consumo. Todos. E faça uma avaliação. Quais deles você viveria muito bem sem eles? Com certeza você vai chegar nos 30% daqueles que realmente precisam. 70% são esses bens posicionais, bens da entrega, bens do ego, do que eu tenho. E vá, vocês como agentes de saúde, tem conhecimento, faça a seguinte reflexão. Busque a informação. Qual é a intensidade de recursos naturais desses 70% dos bens que são supérfluos? A intensidade de energia necessária. Fala-se muito em economia circular, mas não sabe em física básica. Não se recicla energia, portanto não existe economia circular. A economia é tópica. Ou seja, sempre vou precisar de um ingresso adicional de energia e, obviamente, de matéria, porque a matéria está integrada. Como vamos falar de sustentabilidade se não conhecemos o básico dos nossos sistemas, se não refletimos aquilo que de fato precisamos e necessitamos? É difícil, né? Eu tenho uma visão otimista, né? De que vamos ter uma melhoria da qualidade de vida, que nem sabemos o que é, buscamos uma utopia, principalmente, né? Uma melhoria da qualidade de saúde, porque todo o sistema que foi construído, ele conspira contra a qualidade de vida e contra a saúde. É só você pensar, nós aqui na galeria, qual é a nossa jornada de trabalho efetiva. Ninguém aqui trabalha menos de 50, 60 horas por semana. Bom, desculpa por um pouco, mas eu vou deixar essa reflexão, porque nós precisamos urgente desse mudança de comportamento e uma mudança estrutural, não trabalhando com uma geração. São gerações por aí, mas em algum momento precisamos começar. Obrigado. Vou falar um pouquinho, acho que para fechar, já falo com algumas coisas, como otimistas, deixa eu refletir. Quando pensamos em poluição ambiental, e quando a gente fala em impacto global, eu fiquei pensando no Brasil. E aí, como uma engenheira civil que trabalha com saneamento há bastante tempo, e que quer o saneamento para todos, então eu trouxe sobre saneamento. Então, falando um pouco sobre saneamento. Isso mostra essa reflexão de que nós começamos hoje. Então, nós falamos em tratamento usando plantas do âmbito. Nós falamos em antibióticos, nós falamos nas abelhas, mas nós temos uma situação muito precária em vários lugares do mundo, principalmente no Brasil, que é a saneamento. Então, essa é a nossa realidade. O que nós temos que resolver? E assim, não é uma realidade distante de Curitiba. A gente chamar um pouquinho e nós vamos ver essa situação. Vai sair um pouquinho, e a gente vai ver essa situação. Sendo que Curitiba, ela já é universal. A universalização já chegou a Curitiba. Mas a gente vê a situação. Então, a região metropolitana, nós temos pessoas que não têm dinheiro. Mas aí, para um pouquinho da história, a gente pensa o que nós tínhamos lá quando realmente a corte veio para o Brasil, na época da guerra, mas veio para o Brasil, em 1808, a gente tinha 5 habitantes, já em 1840 tinha 35 mil. Mas eles pensaram na melhoria da qualidade? Não. Então, os avanços de saneamento eram muito pouco. A única questão que tinha na época é que, principalmente no Rio de Janeiro, é que as pessoas, os terrenos, tinham que ter uma drenagem. Só. Além disso, em 1830, em 1831, o Brasil era conhecido como um país
olha assim, quais eram as doenças? Aí a gente começa, febre amarela. Aí, nós deixamos ela voltar. Dengue, cólera, nós deixamos voltar. Então, assim, quando eu entrei, quando você estudar saneamento, eu falo muito bem na casa. E eu olhava os livros assim, cólera está erradicada, coisa. 2 anos depois, eu estava trabalhando no aeroporto ou na rodoviária. Todos os ônibus chegavam ali, analisando quem tinha vindo, quem estava vindo de um lugar com cólera. E aí logo veio a questão dali. Né? Então, assim, nós tivemos um médico sanitarista no início do século XX, que veio para o Brasil, né, estudou fora, veio para o Brasil, e ele resolveu vários problemas, fazendo o quê? Abrindo avenidas, vacina, vacina, né? Até na época, resolveu a questão da vacina, e salvou muita gente. E aí depois ele saiu, para São Paulo, no Rio de Janeiro, ele saiu, ele pegou, como vocês viram, né? E salvou. Então, na década de 40, ele já não tinha mais a gripe. A gente tinha doença, até tem um museu que não tinha doença. E aí chega na década de 80, novamente a gente tinha a gripe. Mas aí, um pouquinho a gente aumentou, Copa do Mundo, né? Tinha um zika ainda, e volta a febre amarela. Bom, mas a gente pode pensar um pouquinho na malária, porque tuberculose, nós estamos tendo vários casos de tuberculose, pequeninas em alguns lugares, né? Leishmaniose, a professora de manhã já deve ter, né, ela trabalhou com isso em Foz do Sul. E Foz do Sul agora, que está no 17 maravilhas do mundo, é a cidade que mais onde tem vizinho. E quando nós andamos um pouquinho, saímos daquela parte do mundo de hotéis e tal, a gente percebe o que acontece. É claro que nós sentimos muita chuva, nós temos calor, mas muito conhecimento. E aí nós tivemos ainda a Covid, que para mim foi ótimo o ensinamento. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho de estatística de forma integrada, né? Então, assim, foi muito bom, no sentido de a gente olhar para o outro, a gente pensar em todos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não aprendeu. E aí, quantas pessoas que não têm água, que não têm esgoto em casa, empieza, e aí tinha cólera, Covid, dizer assim, tudo. E nós passamos por racionamento ainda, né? Nós estávamos discutindo a questão do racionamento. Uma avaliação, a terceira vez pela ATAS, antes da pandemia, em 2020, ela dizia que a gente vai estar gasto, chega a 16 milhões, só nos primeiros meses do ano de 2020, com pessoas, com crianças e adultos com diarreia. As pessoas indo para o hospital com diarreia. Então, o que parece para nós é um absurdo. Imagina que a pessoa vai para o hospital com diarreia, porque a pessoa vai morrer de diarreia. E nós temos ainda muitas pessoas morrendo de diarreia. É a questão econômica, ela não trabalha, né? Então, a gente tem uma pobreza de saneamento muito grande. Aí tem os custos ali, então, mas eu lembrava, volta. Então, assim, a gente tem várias doenças ligadas ao saneamento, direto e indiretamente. Né? E a gente tem a situação, mais uma vez, a situação dos nossos rios. Os nossos rios estão mortos. Grande parte dos nossos rios. Ó, os rios de Curitiba. Vamos olhar para o nosso Rio Iguaçu, que depois vai transformar, vai gerar tanta energia, 5 ou 6 elétricos, olha como engenheiro agora, e ali as cataratas do Iguaçu, e nós aqui estamos com ele poluído. Ele não serve nem para abastecimento público. Há muito tempo a gente não tem mais o Rio Iguaçu com abastecimento público, né? Porque ele está extremamente poluído. E poluído com todas essas doenças, todos esses contaminantes que foram discutidos hoje, né? E outros contaminantes que têm sido estudados, por exemplo, com drogas ilícitas, né? E aí, nós temos um ciclo da água. Essa água não pode, essa água, né? Então, tem toda uma questão da poluição ambiental também. Na verdade, a gente tem algumas estações de tratamento, que é o rio. Né? E aí vai gerar metano, vai gerar os OLX, vai gerar um monte de situações de problemas também
veio para o lado. Aqui é dentro. E aí, o Paraná já está em emergência, né? E eu fico pensando, nessa situação. E essas são situações aqui, região Paraná, né? E aí, Foz, e outra cidade do Paraná. Como que resolver essa situação? Sem saneamento, sem prestado básico. E o saneamento até a década de 60, ele fazia parte de ação primária da saúde. E depois ele foi retirado para ser uma infraestrutura, porque ele não tem nada a ver com saúde. Saneamento não é saúde. Ele é uma infraestrutura, como estradas, Então, aqui é um problema. Se a água potável na saúde, se a pessoa pisar no esgoto, não representa um problema para ela, o resíduo. Então, nós temos aí uma situação bem problemática. O que precisamos? Primeira coisa, saneamento para todos, a universalização. Aí eu estou falando de drenagem, eu estou falando de resíduos sólidos, nós temos terminadores em mais de 2.000 lixões no Brasil, e mais de 40 lixões no Paraná. Estou falando de esgoto, que o professor anterior me falou exatamente, eu vou só complementar que, na verdade, a gente tem em torno de 60% de coleta. Desses 60%, não chega nem a 50% de tratamento. Então, assim, aí, pior ainda, vai direto para o rio sem tratamento. E a água, nós temos 85% ali no Brasil, 86% de abastecimento, mas não chega água em muitos lugares. É só rede. Tem a rede? Tem. Não chega. Tá? E a gente também tem a questão da sustentabilidade. Ou seja, nós temos que pensar no ODS6. Nós tínhamos até 2030, não vamos conseguir chegar lá. Vamos até quando? Até quando nós vamos falar que nós vamos lutar por esse elemento e a gente não vai atingir? Até quando nossos políticos não vão olhar para eles, tanto faz, você vai lá para Brasília, em Brasília, onde estão os políticos, eles gastam 700 litros de água por capita. E a região periférica é 18, 20 litros porque não tem água. Mas eles estão gastando 700 litros por habitante dia. Tá? Esse papo também. Então, assim, nós temos que lutar pelo saneamento. E o saneamento tem que ser visto como saúde. E tem que ser dotado com atenção primária. Nós precisamos de saneamento para todos, saneamento é um direito. Só que o que visa, qual que é a visão do saneamento, e eu agradeço. Agradeço então a todos. Bom, gostaria então de agradecer a todos os professores pelas suas apresentações. Temos espaço aberto para perguntas, comentários, sugestões. Boa tarde, parabéns por todas as apresentações. Acho que nosso compromisso ficou claro de todos vocês e a partir de todos os dados apresentados também. Eu gosto muito de economia, professor. Não sei porque eu sou veterinário, mas vamos lá. Eu escutei há uns dias atrás que toda vez que a gente mede o desenvolvimento do país durante o PIB,
é o olhar com a luneta, né? Então, ao invés de você aproximar o problema ou discutir sobre o tema, e conforme exatamente não foi colocado, né? Quando você tem alguém doente, você sobe o PIB, isso gera mais demanda da sociedade para fazer com que aquilo cresça e haja mais demanda. Se você for de bicicleta para o trabalho, o PIB cai, né? E isso é um problema, você quer que o seu PIB cresça. Então, a equação nunca vai fechar. Então, eu acho que a pergunta é com que régua medimos, né? Para que a gente não fique andando de uma forma nebulosa, né? Ou dentro de uma neblina muito densa, porque se todos os economistas nos levam para uma direção e essa direção é nebulosa, qual é o caminho, né? Qual é a picada que a gente vai pegar para tentar olhar para isso. Eu entendo que a sua área é extremamente necessária, né? E a discussão também é extremamente necessária. A questão é dar os primeiros passos. Gostaria de ouvir sua opinião. Desculpa seu nome? Marcelo. Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Na verdade, é justamente uma das perguntas que, vamos dizer assim, nós estamos repensando. Porque antes dessa pergunta, nós temos que verificar o que nós queremos. Por que nós vamos medir aquilo que não sabemos? Por exemplo, se eu perguntar aqui, não temos tempo que eu não falei isso, tá vendo? O que é desenvolvimento? Ou o que é bem-estar? Ou o que é qualidade de vida? Ou o que é todas as outras iniciativas, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma iniciativa chamada Felicidade Dupla. Felicidade e assim por diante. Nós teremos uma resposta diferente da outra. Então, como nós vamos definir o que medir se nós nem sabemos o que queremos? Então, a pergunta anterior, por isso eu coloquei a questão do que nós criamos a economia. É um objetivo bem concreto. É garantir a nossa sobrevivência. E é uma questão bem objetiva. Então, o que nós temos que medir? Tentar medir, tentar definir de maneira bem objetiva o que realmente nós precisamos. E aquilo que é subjetivo, e aí cada um vai buscar conforme sua liberdade. Veja, por que tantas pessoas não completam o ensino médio? Elas querem, mas elas não podem porque elas precisam antes garantir os seus meios de sobrevivência. Então nós estamos correndo de verdade. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui nesse evento? Mas não podem, porque estão correndo atrás da sua sobrevivência. Só que o poder é o seguinte, infelizmente não temos tempo. Nós, da economia ecológica, nós trabalhamos com uma hipótese, e nessa hipótese nós temos dados que mostram isso. Nós saímos da sociedade da escassez para a sociedade da abundância. Só que o problema é que essa abundância é concentrada. Ela é concentrada em menos de 10% da população. Se nós fizermos estratificarmos todos esses indicadores ambientais, econômicos, vocês perceberão de maneira muito nítida que 10% para menos da população que responde por 90% da degradação ambiental, 90% dos problemas econômicos, 90% de tudo que acontece. Nós temos uma desigualdade brutal. Por onde começar? Incluindo valores éticos, valores morais para definir prioridade. Por exemplo, comentei com a professora Salma aqui. Por que não universalizamos ainda o saneamento básico? Não é por falta de dinheiro, é porque nós não queremos, nós temos outras prioridades. Temos a prioridade de incentivar a produção de carro, agora a produção de carro elétrico, que é verde, não existe verde, não existe tecnologia verde. A segunda lei da termodinâmica diz isso. Todo e qualquer processo é, por natureza, ineficiente. Se ele é ineficiente, ele gera degradação ambiental, acabou. Mas qual é a nossa prioridade hoje? Transição energética verde. Enquanto não fizermos o dever de casa, como você vai falar com uma pessoa que não tem saneamento básico, que ela deve comprar um carro elétrico, ela deve priorizar bens amigos do meio ambiente? Então, antes de responder essa questão, nós vamos fazer essa reflexão. Né? O que queremos? Tentar, na medida do possível, obviamente,
o mais objetivo possível. Eu, no passado, até tinha essa questão de bem-estar, mas depois eu comecei a refletir, isso é utópico, porque bem-estar é diferente, é subjetivo. Felicidade, mais ainda, ninguém é feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas como vamos buscar a felicidade de uma pessoa, de uma sociedade? Nunca. Então, o que nós temos que garantir é o nosso exercício de integridade, e para isso precisamos garantir os meios de nossa sobrevivência. Por exemplo, por que não reduzimos a jornada de trabalho ainda? Apesar de todos os ganhos de produtividade, embora os economistas falem que a produtividade no Brasil caiu, né? É porque nós nem sabemos, professor. Eu vou me ceder, desculpa, só para você saber de quão distante nós estamos de uma reflexão mais séria, mais adequada ao que nós temos hoje e afeta a vida de vocês. Nós, economistas, nem sabemos medir a produção e a produtividade. Nós não sabemos. E essas duas variáveis, produção e produtividade, são os ditadores de nossa vida, desde quando nascemos no berço. Só você ver que nós transformamos o nosso sistema de criação das futuras gerações numa linha de produção de profissionais. Colocamos crianças com 3 anos de idade, distantes de pais e mães, de convivência com outras crianças, já no processo de alfabetização. Por quê? Porque ela tem que chegar com 17 anos e estar numa faculdade. Aí pergunta para essa criança, quando tiver 18 anos, qual foi a sua história de vida? Não tem história de vida. Como ela vai ser quando escolhe? Nunca. Estamos vendo, né? Vocês de saúde já estão tendo esse problema, né? Um monte de jovens, né? Se suicidando. Um monte de jovens doentes, que não sabem o que fazer da vida, porque nunca viveram a vida. E é isso que nós estamos buscando, essa ditadura da produção e da produtividade. E pior, né? Os 70% que não são necessários para a nossa sobrevivência. Tem uma questão que eu vi comentar que eu acho que cabe muito aqui nesse evento. É tão claro para nós que trabalhamos com a área de produção ambiental e essa questão todas essas substâncias que traz algum tipo de resposta celular e essas respostas muitas vezes elas têm um custo para a célula e para o organismo, que é evidente e não faltam argumentos e trabalhos que mostram a importância da presença dessas moléculas no ambiente, a suscetibilidade do organismo, do ser humano e quando elas interferem na nossa saúde, no nosso bem-estar. É um negócio assim, evidente, mas não se faz. A gente não vê, por exemplo, a academia nas áreas vinculadas às áreas médicas, principalmente, não tem uma cadeira ali, não tem uma disciplina, talvez abordando essa questão. Por exemplo, eu poderia citar inúmeros aqui, mas, por exemplo, um excesso de líquido, de exposição de líquido na gestante, pode levar ao autismo da criança. É uma coisa comprovada. E vários outros exemplos mostram isso, mas nós continuamos em silêncio. Nós não temos inserção. Nosso programa nacional mental não temos inserção. Isso foi discutido aqui em termos de consequências que a gente observa. Assim, sabe, me assusta bastante. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de comentar isso, porque nós não tomamos uma atitude? Por que One Health não é uma coisa que possa integrar isso no aprendizado dos nossos formandos, dos nossos profissionais, da saúde de todas as áreas? Então, essa integração que vocês estão possibilitando hoje, que amanhã para esse evento, é essencial, é fundamental. Ele passa pela educação, que foi falado aqui, pela formação dos nossos profissionais. Não adianta informar que os profissionais que vão ficar nas suas caixinhas, eles têm que interagir. Então, para mim, é muito caro chegar num ambiente como esse e falar, fazer esse apelo, quase que um apelo. Nós precisamos olhar para essa questão ambiental. Então, eu
acho que o ambiente, de fato, interfere muito. E a gente precisa dosar isso mais do que estamos fazendo, mas precisamos ter ir para lá do outro lado, compreenda isso também, porque senão é uma voz só falando e ela não tem eco e não vai resolver nada. Eu queria parabenizar a mesa pelas definições fantásticas e comentar sobre a tua palestra, que você tem muita coragem, né, de aceitar a história aqui. Eu queria dizer assim, foi excelente. E eu lembrei das minhas aulas de psicologia muito tempo atrás, com o Emílio, que é a psicogenética, o Senhor é extremamente complexo e algo muito complexo. Eu acho que a gente precisa começar a pensar onde estabelecer o nosso nível de contentamento. Contentamento é algo diferente de felicidade. O contentamento é algo que, infelizmente, isso não é ensinado, é algo que se trabalha com criança já, na minha opinião, e que vai reduzir também a carga sobre o ambiente. Eu creio que isso tem que estar na educação. Ensinamento. O que é realmente necessário. Só a respeito da economia, que o Silvio falou, né, dessa questão do ambiente em si, e também os dados que eu mostrei no slide, né, então, assim, a questão muito dos pesticidas, né, que é uma coisa tão polêmica, né, e que também passa pela questão econômica, né, ou seja, você tem que aumentar a produção de alimentos para alimentar todo mundo, mas a um custo, né, ambiental e um custo de saúde gigantesco, né? Você tem uns poucos dados, mas nós pegamos, né, uma única doença, mas nós pegamos várias outras doenças, né, que tem dados semelhantes, né? Então, normalmente, você fica vai ser um círculo sem saída, né? Então, produz, tem que produzir, né? Então vamos usar os componentes, errar no ambiente mais um monte de substâncias, os pobres especialmente, precisa produzir, tem que alimentar as pessoas, e é um círculo vicioso, né? E aí a questão econômica fala essa coisa. Como resolver isso, né? Nós estamos dando muito para resolver fácil, mas a questão extrema. Uma pena, né? Tem que ser escasso, né? Ser limitado. Vou comentar primeiro para as pessoas. Com certeza, nós temos um problema. Nós não temos professores, inclusive no ensino superior, preparados para essa situação. Né? Eu todos preparados. Não tem. Eu tenho um filho de 7 anos, tenho hora para vontade de ir na escola e falar. Vocês estão vendo a contradição que vocês estão fazendo na cabeça de uma criança de 7 anos? Porque eles não, poucas pessoas sabem de fato tratar a questão ambiental, social, econômica, no sentido da perspectiva de desenvolvimento sustentável. Né? Por favor, o trato que eu vou falar agora é de delicadeza. Mas faça uma reflexão quando nós organizamos os eventos. Perceba se nós aplicamos essas premissas. A minha esposa, né, ela já está até cansada. Quando chega as datas festivas, eu falo para ela: você vai passar, por exemplo, nós estamos, na verdade, comprando lixo. Porque nós compramos aquilo que as pessoas não precisam, embalamos no lixo, não reciclamos, né? Vocês sabem que o contínuo recicla em 5%, e vira uma festa. Só para mostrar que o básico, pensa, coloca isso agora dentro do contexto de uma escola. Por quê? Porque na universidade nós não fazemos isso, claro que isso é saúde, mas, por exemplo, quem vai para a universidade de doutorado será professor. Faz programas que de fato têm disciplinas ou atividades voltadas para a docência. Já nem tem isso. Então, nós saímos para ensinar no ensino superior sem qualquer qualificação como docente. Agora quero ver se discutir ciência da sustentabilidade. Se nós nunca discutimos. Coloque isso na pedagogia. Vamos lá no curso de pedagogia ver se tem ciência da sustentabilidade. Não tem.
aplicadas a crianças do ensino fundamental, médio, ensino fundamental 1 e 2, creche. Não, ninguém tem. Eles não sabem também. Então, dificilmente nós teremos. Por isso que é importante essa iniciativa, porque ela está olhando o ensino. Só que nós precisamos romper os nossos preconceitos, precisamos abrir a nossa disposição para o novo, para o diferente, para aquilo que eu não conheço. Por exemplo, a questão que a professora falou agora aqui. Veja, nós atribuímos que o problema da fome é um problema de produção. Só que se vocês fizerem uma busca rapidamente nos buscadores, vocês vão descobrir que nós desperdiçamos 30% da produção de alimentos do mundo. Veja, nós produzimos tanto que nós damos ao luxo de jogar 30% da produção no lixo. Produção física, não é valor. Veja quantas vezes você foi no supermercado e teve desabastecimento de alimentos. Nunca. No período recente, nunca. No passado, sim. Não só isso. Quando ele fala, você está exagerando. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de obesidade. Um excesso de comida e principalmente baixa qualidade. Então, ao invés de pensarmos em quantidade, produção, precisamos pensar em qualidade. Para resolvermos o problema da quantidade. Atribuir que o problema de 30 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, em situação de desnutrição é um problema de renda, é subestimar a nossa inteligência. Se nós temos alimento, temos pessoas famintas, onde está o problema? Não tem problema. É só pegar comida e distribuir para as pessoas que estão famintas. Se nós temos pessoas sem casa, e temos milhões de casas vazias, não tem problema. Para que construir mais casas? Não. Nós atribuímos que o problema é crescimento do PIB. Ele vai resolver. Só que esquecemos que estamos crescendo há 100 anos e não resolvemos e voltamos a problemas básicos como o professor de saúde. Por isso nós vamos uma abordagem mais integral, transdisciplinar, plural, em que nós comecemos a conversar de fato com os diferentes. Então não é tanto coragem estar aqui, é porque eu já há mais de 10 anos, sei que pode parecer que não, mas eu já não consigo mais fazer uma abordagem multidisciplinar. A minha abordagem é pluridisciplinar. Então, em qualquer lugar, eu não estarei, independente se é economia, não é, se é saúde, não é, se é ecologia, porque eu já vejo dessa forma. Os problemas são pluridisciplinares. Então, não adianta ficar conversando com os economistas. Na verdade, eu nem consigo mais conversar com economistas. Só comentando aí, que eu estava falando com essa questão toda do aumento do câncer de mama. E o cenário genético, então, qual é a ideia? Procurar as mutações, procurar as mutações, etc. E eu fico batendo demais nessa questão ambiental. O ambiente está sendo um problema preponderante no momento de prevalência. O que a gente está vendo é isso. Inclusive, na minha opinião, a população geneticamente isolada do pior. A população geneticamente isolada, você espera que em momento de mutações seja exponente da câncer. É uma população geneticamente isolada que me impediu, por favor, faça alguma coisa de câncer. Agora, qual que é o seguinte? É água. E eu comentei com a minha pós-doc, que falaram ao autismo. E como é que você falou assim, isso chegou o dia que estava comentando? E tem dias que tem que tentar isso nos criados. Eu gosto muito da fala do Carlos Chagas Filho,
que é o seguinte: não existe um bom ensino, uma boa extensão sem uma boa pesquisa. A pesquisa para gerar o conhecimento vai criar, vai dar soluções para as questões mais prementes, e vai suscitar outras questões. Ou seja, a pesquisa ela se movimenta por si mesma. Então, eu acho que a pesquisa ainda é o mote que vai dar desencadeamento a todas as outras atividades. Então, eu acho que nesse sentido, respondendo parcialmente a sua pergunta, eu acho que uma boa pesquisa leva ao bom ensino e a uma boa extensão. Concordo com o professor Silvio. A pesquisa feita na universidade tem que ser levada para outras instâncias, fora do mundo da sociedade, fora do mundo da universidade. E, pegando um pouco da fala anterior da professora Júlia, ela foi bastante a educação infantil, né? E eu vou falar também com ela. O que nós produzimos na universidade, nós discutimos aqui, se nós tivermos extensão ensino básico nas escolas, e mais um pouco disso, para as crianças e as crianças levando para seus pais. Né? Então, as crianças acabam sendo também uma fonte de educação em casa. Uma troca, né? Não é só para as crianças, mas o contrário também. Então, se as crianças tiverem, né, conhecimento e contaminação ambiental, como a estado, porque a contaminação ambiental gera problemas econômicos, ela vai ser criada com a cabeça um pouco diferente, né? Então, eu acredito que a extensão assim, voltada efetivamente para o ensino básico é importante. E a gente faz esse processo de também. Tem algumas formas já que estão ocorrendo, né? A prefeitura de Curitiba tem um programa que é bem interessante, eu acho que para vocês participam do auxílio nas escolas, né? E a gente vai à escola, conversa, o que faz, né? E as escolas são sempre muito interessadas. É muito interessante, é uma troca muito bacana, né? A gente vai assim, eles ficam super interessados, nossa, tem cientista aqui, né? Eles têm aquela ideia de cientista agora estrelada, um laboratório, sempre fumaça. Eles se identificam com isso e traz, né, um pouco para o que você está fazendo e a importância do que você está fazendo. E eles gostam muito, então, porque assim, um tijolinho que é colocado num gigantesco. Mas se cada um colocar um tijolinho, né, isso vai mudando consideravelmente. Então, eu fico muito assim, né, a educação de quem está começando. Bem, na verdade, a gente na engenharia é um chave, né? No sentido de que parece que vai resolver um prédio. A gente tem discutido muito essa questão não a sociedade da engenharia, né? Mas o engenheiro precisa serviço para a sociedade. E aí, quando a gente olha o profissional para a sociedade, né? Esse profissional não deve estar sozinho. E a extensão vem mostrar isso. Então, quando a gente vai colocar algo como esse, né, que tem saneamento, por exemplo, ou que as casas vão precisar de saneamento, porque começa pela casa também, né? E aí você vai estar com o profissional de saúde, né? Você está com o biólogo, o que nós estamos fazendo sozinhos? Né? O que eu vou resolver sozinho? Então, assim, a gente não resolve. Principalmente você fala de saneamento, né? A gente tem falado de saneamento 4.0, onde nós vamos usar o hidrogênio agora que vem dos reatores anaeróbicos, né, para gerar para carros hidrogênio, né? Ontem, está tendo ontem o Paraná vai ser agora o grande, né, setor de hidrogênio, então todo mundo para o hidrogênio, porque a gente não tem saneamento. Né? E aí, assim, chama em casa, né, tem espaço. Então, assim, como nós preparamos? Nós saímos nossos estudos realmente da universidade, mas a gente tem que mostrar primeiro que nós nos integramos, porque nós não nos integramos. Nós queremos lixos, né? E a gente não se integra. Eu não sei o porquê, a gente não consegue. E quando a gente vem em um evento como esse, a gente vê quantas coisas a gente poderia fazer juntos. Quantos problemas poderiam resolver dentro da universidade.
conhece a universidade. Então a gente precisa realmente, né, não só ser uma saúde única, mas ser uma universidade única. E essa é a questão da universidade. Educação é essa que eu já falei mais. Temos mais uma discussão. Em 2016,
Então, assim, nós estamos falando de água, nós estamos falando de banheiro, nós estamos falando de outras coisas que é terrível mesmo, e eu nunca tinha percebido quanto isso, mesmo falando de saneamento, eu não tinha percebido essa questão, porque é um trabalho, eu não falo sobre isso, mas é uma questão. Exatamente. Agradeço também, aprendi muito com a prova que foi muito treinada, falou que é muito câncer. Professora, a gente está trabalhando numa favela da China no momento, e sei lá, então, isso eu acho que é muito importante a extensão, né? Tirar os alunos da China e levar para lá. E às vezes não é só um tijolinho, não, Alexandre, você está colocando, não é só os alunos que você leva, não agrega mais. O que a gente faz quando chega numa favela? Existe um problema um pouco complicado também, né? Então, a primeira coisa saudade é muito legal, né? Então, naquele caso da Caximba, eles vão ser todos colocados porque estão em cima do rio, né? E qualquer chuva, eles sofrem, eles têm que ser colocados. Então, isso é uma coisa. As pessoas fazem por enquanto, né? E sempre essa pergunta: se eu coloco a rede de esgoto, coloco a água é obrigatória, a água é obrigatória. Essas pessoas vão ficar lá, né? Se eu melhor a casa delas, vão ficar lá. Então, o que a pessoa que invadiu tem que sair de lá o quanto antes, tem que ir para outros lugares, ter um local. Então, é bem complicado isso, trabalhar com isso, porque às vezes você quer fazer o melhor ali e você não pode fazer o melhor, porque estão numa área que não deveria estar, né? E às vezes estão naquela área tanto tempo, simplesmente o poder público, então os olhos deixam lá, e aí a gente não tem nada a resolver. Mas às vezes esse pensamento que a gente passa para eles já é importante. Sim, né? sim. Eles são filhos e eles vão ficar. Essa é a conversa. A gente vai mais falar da saúde, mas a parte da falta de saneamento é importantíssimo, assim, mas tem essa questão, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma roça, colocar as plantas, perfeito, passar lá de escudeira aí, né? De repente, tornar o ambiente um pouco mais bonito, fazer os jardins, enfim, antes tornar o ambiente mais bonito e tentar trabalhar. Eu trabalhei muito no início, na casa, quando tinha lá a leva da ordem. Eu vi as pessoas sendo descarregadas, assim, literalmente, de chuva. E eu tinha que estar lá, no primeiro ano de universidade ainda, eu trabalhava como técnico na prefeitura, e aquelas pessoas sendo despejadas lá, já debaixo dos viadutos aqui, e eu era saneamento. Não quero resolver aquela situação. Mas depois a gente foi fazer tanto trabalho, eu aprendi até a cozinhar também, levamos comida, hortas caseiras, não sei o que, com a minha integração. Então a gente pode, de repente, buscar entre nós aqui na universidade como trabalhar em conjunto, não só o pessoal da saúde, né? O pessoal da enfermagem, não, vamos chamar a engenharia para ir junto, vamos chamar a extensão, vamos chamar a arquitetura para ir junto, né? Vamos chamar o médico, o farmacêutico, o geólogo, todos, biólogo, vamos se integrar, né? E aí a gente pode, pelo menos, resolver parte, que seja pequena, mas nós estamos lá tentando resolver coisa melhor. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos. Agradecer especialmente a organização do evento, que nos deu a chance de abordarmos esse tema de forma disciplinar e saímos daqui com a cabeça cheia de questões, ideias e dúvidas. E eu acho que não dá para voltar atrás, Denise, seria um passo. Agora você tem que continuar, porque você lançou uma semente aí que eu acredito que vai crescer, né? Eu espero que ela cresça, torço muito e pode contar, particularmente comigo, eu acredito que os colegas que têm a mesma posição, né? Então, parabéns novamente ao evento por criar essa oportunidade que é tão rara.
Obrigado a todos. Só lembrando que amanhã o evento começa às 8h30, então teremos o dia inteiro mais algumas mesas e ao final do dia teremos um momento de discussão sobre tudo que foi falado aqui com vários participantes. Então esperamos por vocês. Uma boa noite.